Bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula a gente vai ver sobre strings, que é um outro tipo de variável no Python muito importante. Então, bora para a aula. Bom, uma string é basicamente uma sequência de caracteres, letras, números que estão dentro de aspas. Por exemplo, aqui se a gente tem um nome, entre aspas, Leandro, isso aqui é uma string. Se a gente tiver um número, entre aspas também, ele também é uma string. Já se eu tirar as aspas, ele vira um inteiro. E se colocar ponto, ele vira um decimal ou um número float, né? Que é a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui a variável nome, Leandro, e eu vou criar outra variável, que vai ser a variável curso, vai ser Python. E eu posso criar outra variável chamada variável mensagem, que vai ser seja bem-vindo ao curso de Python. E eu posso imprimir esse aqui individualmente também aqui embaixo, nome, print curso e print mensagem. Se eu executar, pode ver que ele imprimiu as informações aqui, só que sem aspas dessa vez. Então as aspas aparecem apenas aqui para o Python saber que isso aqui conta como uma string. E dentro dessa string a gente pode colocar números, por exemplo, eu vou editar aqui 1, 2, 3, colocar um arroba, hashtag, qualquer coisa aqui, que vai funcionar. Se eu quiser colocar aspas, eu posso colocar aspas simples aqui, que não vai interferir, ou eu posso inverter. Caso eu queira colocar aspas duplas, eu preciso colocar aspas, trocar esse aqui por aspas simples. Então, string com aspas simples também funciona, como você pode ver. E se eu quiser colocar aspas duplas agora, eu posso colocar também. Você pode ver que aparece aqui, quando eu executo, apareceu aspas duplas, é a mensagem opa. Outro tipo de string, bem parecido também, é uma string de múltiplas linhas, que ele é um pouco diferente. Uma string normal a gente usa 2 aspas, esse aqui a gente usa 6 aspas, 3 aspas de cada lado. Você pode ver que ele já centralizou aqui. Pode escrever qualquer coisa aqui. Meu texto de múltiplas linhas no Python. E agora, se eu imprimir esse texto, você pode ver que ele manteve o formato que eu coloquei aqui. Por exemplo, se eu adicionar espaçamento aqui no início, vai aparecer o espaçamento aqui. Se eu deixar umas linhas vazias no meio do texto, você pode ver que ele mantém toda a formatação que eu coloco aqui. Diferente de uma string simples, que se eu deixar aqui com umas aspas no início e uma no final, você vai ver que isso aqui já dá erro, não funciona. Então, quando você quer usar múltiplas linhas, você usa 3 aspas de cada lado. É só lembrar disso. Ele já funciona bem. Essas strings também podem ser concatenadas, ou seja, unidas. Vamos criar a variável nome, que vai ser Leandro. A variável sobrenome, que vai ser it. E aqui a gente pode criar outra variável chamada nome completo, por exemplo, e juntar o nome mais um espaço vazio entre as duas e mais o sobrenome. E se eu dar um print aqui em nome completo, pode ver que ele uniu aqui e adicionou o espaçamento. Se eu unir essas duas sem esse espaço vazio aqui, tá, funciona, só que ele vai ficar colado os nomes, tá vendo? Leandro e it assim, sem espaço aqui entre nome e sobrenome. Então a gente une assim. Ou como a gente viu uma aula anterior, a gente pode usar f-string também, que funciona aqui. Por exemplo, você abre e fecha aspas, coloca um f aqui, e aqui dentro a gente passa entre chaves a variável. Eu vou colocar a variável nome, vou dar um espaço, vou abrir chaves de novo e vou passar o sobrenome. Pode ver que funciona da mesma forma, só que aqui você não precisa ficar abrindo e fechando aspas direto, ou seja, uma maneira mais interessante, que é um recurso mais moderno do Python. Então eu já estou mostrando uma coisa, forma interessante de você fazer também. Como eu já tinha falado antes, strings também você consegue multiplicar se você quiser, só que ele apenas vai repetir. Vamos supor que eu queira repetir a mensagem Python, mas eu quero repetir 3 vezes essa mensagem. Então eu uso o asterisco, que é o símbolo de vezes. Aqui o símbolo de vezes não é X, a gente representa a programação no Python com asterisco. E se eu executar, pode ver que ele repetiu 3 vezes a mensagem. Como eu coloquei um espaçamento aqui no final, ele também colocou. Eu posso modificar, posso colocar para exibir 100 vezes, por exemplo. Ele vai exibir. Agora eu vou apagar aqui, vou criar a variável nome, que vai ser Leandro de novo. E vou criar a variável idade, que vai ser 26. Aqui eu vou mostrar usando f-strings de novo para exibir uma mensagem. Como você viu no exemplo anterior, o f-string pode ser usado em qualquer forma, em qualquer string. Você pode criar uma variável antes para exibir a mensagem ou exibir diretamente. Eu vou mostrar de 2 formas. Eu vou exibir diretamente aqui. Então eu vou colocar olá, vírgula, passar aqui a variável nome, entre chaves, coloca uma exclamação, você tem, e passa a idade, anos, ponto. Como você pode ver, aqui eu posso escrever qualquer coisa fora da mensagem, só as variáveis que eu preciso passar corretamente, o nome correto, né? Mas aqui você pode mudar a mensagem da forma que você quiser, você não precisa fazer igualzinho eu fiz aqui, pode tirar a vírgula, pode fazer o que quiser. Agora se eu executar, pode ver que exibiu, olá Leandro, você tem 26 anos. Aqui a gente combinou a string com o inteiro também, conseguimos exibir a mensagem. Como eu falei, a gente pode também criar a variável, eu vou copiar essa parte inteira aqui, eu vou copiar a mensagem inteira, vou excluir e vou criar a variável mensagem que vai receber aquilo ali que eu deixei no
print. E aqui eu vou passar só a mensagem aqui. Você pode ver que vai funcionar da mesma forma. Olá, Leandro, você tem 26 anos. Então, f-string funciona para qualquer tipo de string, como você pode ver. Uma outra coisa que a gente consegue fazer com string é fatiar parte dela. Por exemplo, vamos supor que a gente tem a palavra Python, entre aspas. Se eu quiser fatiar essa palavra, eu pego a palavra aqui, abro e fecho colchetes, que é esse símbolo aqui, e eu coloco um número que eu queira. Vamos supor que eu pego o número 0. Se eu executar, você pode ver que ele pegou a primeira letra da minha string aqui, que eu deixei. Pegou a letra P, o 0 é a primeira letra aqui. Se eu pegar 1, pega Y, e assim por diante. O K2 vai pegar T. E também tem um negócio que você pode digitar -1 para pegar o valor final aqui. Pegar N, -2 vai pegar o penúltimo, que vai ser O. Aqui também conseguimos fatiar a string de um ponto até outro. Por exemplo, se eu começar do 0 e ir até o 2, ele vai pegar o P e o Y. Aqui eu posso começar do 1 e ir até o 4, por exemplo. Ele pega a outra parte da string. Assim como também eu posso só pegar, por exemplo, 2 pontos. Ele vai pegar aqui o Y e o que estiver depois dele. E se eu colocar 0, 2 pontos, vai pegar normal todo o texto. E ao contrário também funciona. Se eu colocar aqui no final, por exemplo, se eu quero pegar até o T só, eu coloco 3, ele pegou PYT. Então você pode ver que eu consigo fatiar qualquer parte da string passando o índice dela aqui, começando a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo aqui tendo 6 letras, por começar no índice 0, vai até do 0 até o 5 aqui. Sempre começa do 0. E se eu tiver um espaço aqui no final, você também conta como um caractere vazio. Por exemplo, se eu pegar 0 aqui, você pode ver que ele vai retornar só o espaço vazio aqui. Agora se eu pegar 1, ele retorna o P. Eu quero também mostrar alguns métodos úteis para você trabalhar com textos no Python. Vamos supor que eu tenha a frase: meu nome é Leandro. Eu posso imprimir essa mensagem, imprimir o normal. Também conseguimos mudar essa frase para maiúsculo, se eu quiser. Para isso a gente tem o upper, ponto upper. Então você pega a string, coloca um ponto upper aqui, que ele converteu para maiúsculo. No Python a gente também consegue atribuir quase tudo para uma variável. Quando eu estou imprimindo aqui, eu também posso criar uma variável antes, que está da mesma forma. Vamos criar a variável mensagem, que vai receber esse frase.upper. E se eu passar a mensagem diretamente aqui, funciona da mesma forma. Eu executei aqui de novo e ele já exibiu a mesma mensagem. Eu vou deixar como estava antes ali, que eu quero mostrar várias opções. Eu vou copiar e colar essa mensagem. Aqui tem o ponto lower também. O ponto lower deixa tudo em minúsculo. Você pode ver que aqui em maiúsculo. Já o segundo ficou em minúsculo. Também podemos usar a frase .title, que ele deixa a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, deixa capitalizado. Também temos a função frase.replace, onde podemos pegar um texto. Vamos supor que eu pego o texto aqui, Leandro, dentro da string frase, né? E eu quero mudar ele para alguma outra coisa. Então, eu vou colocar Ana aqui. E se eu executar, você pode ver que a última que eu imprimi aqui, ele imprimiu, meu nome é Ana. Então, ele trocou o que estava aqui pelo novo valor. Outra coisa que a gente pode fazer também é, vamos supor que eu quero testar uma string. Vamos testar a string Leandro aqui de novo. Se está em frase. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Se essa string está dentro dessa string frase. Como eu estou colocando Leandro e Leandro está aqui, ele deve retornar verdadeiro, true. A gente vai ver melhor sobre true ou false numa das próximas aulas, então não precisa se preocupar. É só para mostrar como funciona. Vamos supor que eu colocasse outro valor aqui, por exemplo, João, ele já vai mostrar falso, porque não tem João aqui nessa frase. Como você pode ver, aqui a string ainda é Leandro, mesmo tendo mudado aqui, porque eu não atribuí para uma nova variável. Esse aqui eu estou fazendo só para exibir, então ele não vai alterar realmente a frase aqui. Eu só estou exibindo algo novo. Aqui a gente vai fazer um mini desafio prático, a qual eu quero perguntar ao usuário o nome dele e eu quero exibir a mensagem dizendo o seu nome é e passa o nome do usuário que ele digitou ali. Então eu vou fazer aqui, vamos começar. Eu vou criar a variável nome, que vai ser um input. Digite o seu nome e aqui eu vou printar as informações. Print, abre e fecha aspas, coloca o F aqui e eu vou colocar a mensagem, o seu nome é, e passamos a variável nome aqui. Podemos colocar uma exclamação também aqui. Você pode deixar de fora isso aqui também. Como eu falo, tudo que está fora das chaves aqui, ele vai só contar como um texto normal, então não vai interferir. E agora se eu executar, aparece a mensagem, digita o seu nome. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Aparece o seu nome é Leandro. Eu só colocar outro nome, Ana, por exemplo, vai aparecer o seu nome é Ana. Então, resumidamente, strings são textos entre aspas. A gente consegue concatenar, ou seja, juntar ele, pegar só uma parte dele se a gente quiser, consegue repetir e formatar
formatar. Formatar, no caso, seria, por exemplo, deixar maiúsculo, minúsculo, igual a gente estava fazendo ali, ou substituir, por exemplo, um valor por outro, igual eu mostrei ali usando o replace. Lembrando que você não precisa decorar todos os métodos, conforme você for programando, você vai decorar naturalmente já, não precisa decorar tudo de uma vez, porque é meio difícil de lembrar realmente. Se você já sabe inglês, isso já ajuda bastante a você decorar mais facilmente essas funções. Então é isso, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula.